Primeira Crônicas, capítulo 14, é a nossa meditação de hoje. Em Primeira Crônicas, capítulo 14, o escritor de Primeira Crônicas, ele nos mostra que o reino de Davi continua crescendo e que Deus estava prosperando Davi e o reino dele de uma forma muito especial. E é interessante que quando o sucesso chega, quando as conquistas acontecem, nós temos a tendência de achar que nós somos os responsáveis por isso, né? E pensar que nós é que conseguimos, porque nós que temos a estratégia, nós que temos a sabedoria para fazer, para acontecer, para realizar. Só que Davi, ele entendeu exatamente que Deus estava prosperando o reino dele. Ele entendeu que as coisas estavam acontecendo na vida dele, através da vida dele, de uma forma muito especial. Mas muito interessante a posição de Davi, porque quando ele percebe que está dando tudo certo no reino, que as coisas estão acontecendo, então ele entende que o Senhor confirmou ele como rei de Israel, ou seja, Deus confirmou o ministério dele, né? E que Deus estava fazendo prosperar o reino dele de uma forma muito especial. Ele entendeu que quem estava fazendo isso era Deus e não ele. Não era a sabedoria dele, a capacidade dele, o poder dele, né, as estratégias dele, não. Ele entendeu que quem estava fazendo isso era o Senhor e que o Senhor estava confirmando o reino dele. Interessante a humildade de Davi, né? Ele entendeu isso e ele pensou: Deus está prosperando o meu reino por amor de Israel, o seu povo. Então ele entendeu o seguinte, que o que Deus estava fazendo na vida dele não era nem por causa dele. O que Deus estava fazendo na vida dele era por causa de Israel, o povo de Deus. Por amor a Israel, o povo de Deus, Deus estava fazendo o que estava fazendo na vida dele, né? Então ele não trouxe glória para si, não se sentiu honrado com isso, de forma que ele pensasse que não, eu sou tal, eu que sei, eu que faço, eu que realizo. Nada disso. Pelo contrário, ele entendeu que Deus estava fazendo através da vida dele, por amor de Israel, o povo de Deus, né? Ele foi tão humilde que ele nem pensou assim: não, eu sou muito querido por Deus, né? Deus está abençoando esse povo por minha causa. Não, Deus estava abençoando aquele povo. Por amor àquele povo é que Deus estava usando Davi da maneira que Deus estava usando. Então, quando Deus nos usa, quando Deus nos capacita, quando Ele nos enche de graça, de sabedoria, de unção, quando Ele nos usa para grandes projetos, Ele não faz isso por nossa causa, para nos engrandecer. Não, Ele faz isso para a glória dEle, né? E por amor ao povo. Por amor ao povo, Deus, Ele nos usa como Ele nos usa para realizar os projetos dEle aqui na face da terra. Uma outra coisa interessante para a gente poder pensar nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 14, é o fato de que Davi venceu as guerras dele, né? Mas como que Davi venceu as guerras dele? Davi venceu as guerras consultando ao Senhor, buscando direção de Deus e seguindo a direção de Deus. E Deus disse para ele exatamente o que fazer, qual atitude tomar, onde ele posicionaria o exército dele, de que forma ele atacaria, que hora que ele atacaria, qual seria o sinal de que ele deveria atacar, né? E Davi seguiu a direção que Deus deu e por isso ele foi vencedor. Quando nós temos comunhão e intimidade com Deus, quando nós andamos na presença do Senhor, Deus também nos dá estratégia para vencer as nossas guerras. As batalhas que nós travamos, seja na nossa vida pessoal, financeira, familiar, ministerial, Deus nos dá estratégias para poder vencer, para poder derrotar o inimigo, para superar o inimigo. E Deus é quem tem capacidade para nos ensinar realmente, porque Ele sabe os planos do inimigo e Ele sabe como frustrar os planos do inimigo, né? Se nós formos para a batalha sem a direção de Deus, nós vamos perder a batalha. Mas se nós buscarmos direcionamento no Senhor para qualquer situação que estejamos vivendo, Deus nos dá estratégia e sabedoria. Ele nos ensina exatamente como agir, que hora agir, de que maneira que nós devemos agir, e dá tudo certo. Aí você pergunta: mas como que eu vou saber o que Deus quer? Se submeta a Ele.
Davi foi capaz de ouvir o tropel, né, dos exércitos na copa das árvores. Ou seja, ele foi capaz, Deus deu graça a ele, né, e ele foi capaz de ouvir o ataque, né, a guerra espiritual, né, o mover dos exércitos de Deus em favor dele sobre as árvores. Deus deu ouvidos para ele ouvir isso. Mas por quê? Porque Davi meditava na palavra. Davi tinha comunhão com Deus, tinha proximidade com Deus. Quando nós temos proximidade com Deus, vida de oração, conhecimento da palavra, intimidade com Deus, o Senhor também nos dá sabedoria para discernir o que Ele está fazendo e o que Ele está falando. E aí nós vamos na direção de Deus e dá tudo certo. Siga a direção de Deus e vai dar tudo certo na sua vida. Senhor, muito obrigado pela vida do Teu povo. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria, Pai, para que nós possamos seguir a direção que o Senhor nos dá e assim sermos mais do que vencedores em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.